A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor. Bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração, Senhor. Amém. Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Graças te damos. Louvores a teu nome, Senhor. Apresentamos tudo que temos e somos a ti, bendizendo, adorando. Queremos nesse dia, Senhor, consagrar nosso tempo de oração para ti. Tudo aqui é para ti. Senhor, nós te pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje já estamos aí meio tardinho, quase da madrugada, mas glória a Deus por isso. E hoje nós vamos deixar aqui gravadinho nosso videozinho, porque para a gente é uma honra, né? Saber que nós temos o privilégio de poder falar das coisas de Deus assim tão abertamente, e glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar justamente disso. Quando nós enchemos a nossa vida com a presença de Deus. Muda, Cristina, muda muito, muda tudo. Nossa vida muda quando nós enchemos nossa vida com a presença de Deus. E nós vamos ver o que é que aconteceu na vida de um homem tão simples, tão humilde, e que ali foi o momento em que ele entregou a vida dele para Jesus, mediante esse mover pela presença. Hoje vamos falar pesca milagrosa. A gente já falou tantas vezes, mas hoje tem uma revelação nova, eu creio. A palavra de Deus que está no livro de Lucas 5:1, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe que se rompiam-se as redes. E glória a Deus, que palavra tremenda, né? Aqui o Senhor hoje, ele fala muito forte nessa palavra comigo. Aquele momento, né, em que a gente está fazendo as coisinhas da gente, a gente vai fazendo, e ali a gente vai com o coração realmente no Senhor. E enquanto eu estava fazendo minhas coisinhas de casa, ali o Senhor falando comigo, eu falando com o Senhor, né, aquela coisa que a gente vai no meio do jejum já de muito tempo, e aí o ouvido fica fininho, fininho, quando Jesus fala, quando o Espírito de Deus fala, a gente já consegue ouvir. Então, o Senhor, ele me deu essa palavra, né? E eu, assim, no momento que eu estava lá no meu quintal, no meu pátio de casa, e eu, ali, falando com o Senhor, né? É um imóvel que não vende e tal, né? E é algo que é da família. E eu comecei, assim, a orar ao Senhor, né? Senhor, dá uma boa venda, manda uma boa pessoa, né? E aí depois eu fiquei imaginando, né? Poxa, Senhor, tu podes tudo, né? Então eu fui com aquele coração assim de pedir realmente, né, para que o Senhor pudesse mover, porque nós temos algumas pessoas na nossa família que têm móveis que estão parados, e o Senhor me falava, né, enche a casa com a presença. Aí eu disse: Senhor, eu não entendi, Senhor. Aí o Senhor ele disse novamente, escutei a voz do Senhor dizendo: enche a casa com a presença. E eu não entendi, né? Não entendi, mas vim para dentro de casa, né? E nessa coisa de orar, de fazer as coisinhas, buscar o Senhor, vou ouvir a palavra, aquela coisa, né, que a gente faz mesmo, né? E então o Senhor me trouxe muito forte, né? Entrei para dentro de casa, e o Senhor me trouxe essa palavra. Quando Jesus estava ali, né, na praia, e ele tinha uma multidão que apertava ele, porque queria ouvir a pregação da palavra. Então ele viu que tem os barcos dos pescadores que estavam ali lavando suas redes, os barcos estavam ancoradinhos ali na beirinha da praia, e ele entra para dentro de uma daqueles barquinhos e ele pede para Pedro: Pedro, vou usar teu barquinho, me empurra um pouquinho ali para dentro da água, que eu vou pegar para a multidão. A palavra de Deus diz que ele pregou, né? Pregou para aquela multidão, e depois, quando ele saiu daquele barco, né? Ele vai e ele entrega aquele barco para Simão, e aí ele diz para Simão Pedro, né? Olha, vai, entra no barco, Pedro, né? E Pedro fica meio assim, né? Porque Jesus manda ele voltar para o alto mar, e aí ele diz: mas mestre, eu já pesquei a noite toda, a gente não pegou nada, né?
Aí ele não sabia de nada. Jesus, quando dá o barco, Jesus já está dizendo: olha, eu já enchi com a presença, eu já enchi com a palavra, eu já enchi com a unção, já enchi com o poder, já enchi com o Espírito Santo. Pedro, eu preparei todo esse barco para essa grande pescaria que tu vai fazer. Né? Era como se Jesus dissesse, eu acho tão interessante, porque eu sempre li essa passagem e que me saltou, né, aos olhos foi quando Jesus diz, olha, pega as vossas redes para pescar, né? Lança as suas redes e para pescar. A certeza que Jesus tinha que aquele momento realmente, agora eles iam voltar, iam lançar a rede e iam pescar. Então, sabe, quando o Senhor dá aquele barco, a presença do Senhor já tinha inundado aquele barco, né? Onde a presença chega, ela inunda, onde a presença chega, ela transborda, né? Então Jesus diz, olha, vai para o mar e lança a tua rede para pescar. Então Pedro, ele pega aquele barco preparado pela presença, pela glória, pelo Espírito de Deus, porque o Senhor passou por ali, né? Então agora era diferente. Então agora ele vai porque vai dar tudo certo. Era como se Jesus dissesse, olha, o que tu precisava era encher esse teu barco, essa tua empresa, com a presença, com a glória, com o Espírito de Deus. E foi assim que o Senhor falou comigo. Então quando o Senhor me trouxe essa passagem que eu não tinha entendido nada, aí o Senhor falou, é para encher com a presença, assim como o barco de Pedro. Aí quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu vim ver novamente, eu disse, eu conheço de cor, mas eu vou ver, né? E ali naquele momento veio aquela palavra, né? Que lança a rede para pescar, lança a rede para pescar. Então, toda aquela presença que encheu o barco de Pedro, agora aquela presença, ela mudava toda a história daquele negócio de Pedro, da empresa pesqueira de Pedro. Agora era a presença, agora era o favor divino, agora era o poder do Espírito Santo, agora era a abastança que os céus vinham trazendo para ele através da presença, sabe, amados? E o Senhor falou comigo, né? Quer vender uma casa, quer vender um apartamento, quer vender um imóvel, quer vender um terreno, né? Queres vender? Então faz o seguinte, vai lá para dentro, enche com a presença, começa ali a orar, começa a declarar a presença de Deus, começa a declarar ali o território do Senhor, começa a chamar a presença do Espírito Santo, a presença do Cristo vivo, começa a declarar louvores, a profetizar bênção, a declarar que tudo vai dar certo, que vai chegar um bom comprador, começa a declarar, né? Vai fazendo oração, vai fazendo a declaração de fé, vai colocando, sabe, vai colocando, faz naquele lugar um altar de adoração, um altar de oração, um altar de busca, um altar de presença, enche aquele imóvel, enche aquela casa, primeiro enche com a presença, foi essa palavra que o Espírito assim selou tão forte, primeiro enche com a presença, primeiro enche com a presença, e depois já vai estar pronto para aquilo que é necessário, né? Depois tudo vai dar certo, depois tudo vai cooperar, tudo vai prosperar. Então se quero casar, aí eu quero casar, Cristina, então vai botando Jesus para dentro desse relacionamento, enche com a presença, faz um voto, faz uma oferta, faz uma declaração profética, faz orações de fé, né? Faz uma entrega, chama Jesus para dentro dessa relação, desse relacionamento, enche primeiro com presença, enche primeiro com a presença, aí depois vai dar aliança, né? Que vai querer? Eu quero, Cristina, eu quero que a minha empresa prospere, leva Jesus para dentro dessa empresa, né? Chega lá, abre a porta, começa a declarar, a empresa de Cristo, essa empresa vai prosperar, aqui eu vou fazer os meus sonhos realizar, aqui eu vou fazer bons negócios, no dia de hoje vai prosperar, e chama a presença de Deus, chama o Espírito Santo, vem comigo nesse dia, o Senhor vai atraindo para o meu lugar os melhores clientes, faz as melhores vendas, Senhor, vai fazendo votos, vai fazendo oração, vai declarando profecias de bênção, de milagre, de adoração, sabe? Vai colocando, Senhor, assim, a entrega daquela empresa, do teu negócio nas mãos do Senhor. Então, primeiro enche com a presença. Foi isso que o Espírito Santo de Deus me declarou nessa manhã, né? Primeiro enche com a presença. Sabe, amados, durante muitos anos eu fiquei fazendo algumas coisas, um projeto, tudo mais, e eu entendi, aí o Espírito Santo falou, primeiro encheu com a presença, primeiro levou no altar, primeiro jejuou, primeiro buscou, primeiro orou, primeiro dobrou o joelho, face no chão, né? Chorou lágrimas, teve realmente entrega, teve devoção, teve paixão, né? Para ver tudo feito,
e sempre na presença do Senhor. Então, primeiro encheu com a glória, primeiro encheu com a presença. Então, antes de qualquer coisa que você quiser, essa é a palavra, né? Fazer, né? Antes de eu querer ter, fazer, realizar, conquistar. Então, essa é a palavra, né? Enche primeiro com a presença e depois vai ver o resultado daquilo que entregou a Jesus e que ele encheu com a presença. Essa é a palavra rema no dia de hoje. Isso é uma profecia de que as coisas vão mudar na tua vida, no teu negócio, nos teus relacionamentos, na tua família, naquilo que realmente tu tens querido que tenha uma mudança, uma transformação e uma grandeza de Deus, um crescimento, uma provisão. Você vai declarar que a presença do Senhor está contigo, começa a profetizar bênção, milagres e chama a presença, enche com a presença, enche com louvor, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, né? Vai fazendo altares, ore, dobre seu joelho, faça um jejum, comece a declarar a presença, enche primeiro com a presença e depois, Cristina, e depois a glória desce. Quando a gente chama a presença, a glória desce, aí muda toda a nossa história, amém? Glória a Deus, vamos orar, meus amados, que o Senhor é por nós e quem será contra nós, e com a presença de Deus aí é que a gente vence, amém? Glória a Deus, vamos orar. Eu posso orar por você. Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por essa maravilhosa palavra. Sim, Senhor, entendemos o que tu queres nos revelar, que a presença, Senhor, ela traz para nossas vidas a atmosfera do céu, a atmosfera de glória, de moveres e poderes. Senhor, nessa noite nós queremos te pedir, vai adentrando por todas as áreas da nossa vida. Senhor, nós chamamos a presença para dentro das casas, para dentro dos lares, para dentro das empresas, para dentro do trabalho, para dentro dos projetos, para dentro dos sonhos, para dentro das finanças, para a área ministerial, sim, Senhor, meu Deus, para a vida sentimental, pela vida, Senhor, dos relacionamentos, Senhor, meu Deus, pelas nossas, Senhor, meu Deus, pelas nossa saúde, Senhor, pelo nosso corpo físico. Oh, meu Deus querido, chamamos presença, chamamos glória, chamamos, Senhor, que venha, Senhor, a presença do Cristo vivo habitar conosco. Faz teu trono, Senhor, nos nossos lugares. Senhor, faz o teu altar, Senhor, meu Deus, onde temos erguido altares de adoração, Senhor, que a tua santa presença inunde nossos lugares, que a glória do Senhor inunde, Senhor, meu Deus, com presença, com favor, com unção, com milagres, com teu Santo Espírito, seu mover, em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos tudo o que temos e somos a Ti, declarando, Senhor, enche com Tua presença, atrai com Tua presença, Senhor, toda a atmosfera dos céus, que a glória comece a surgir, que comece, Senhor, meu Deus, tudo que é nosso ser cheio de presença, cheio de graça, cheio de favor, Senhor, que a luz de Jesus Cristo, que a luz, Senhor, da Tua glória inunde, Senhor, nossos ambientes com Tua presença, tudo que sonhamos, tudo que queremos, tudo que planejamos, Senhor, seja cheio da Tua presença, para a glória e o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu estou toda arrepiada aqui, enquanto nós clamamos presença, ela vem, chamamos o Espírito, Ele vem, chamamos por Cristo, Ele vem, e Ele vem para realmente mudar nossas histórias. Agora, se você já encheu com presença, então, meu amado, descansa, viu? Porque primeiro se enche com a presença, e depois a glória vem, aí depois a resposta já chega, e eu vou declarar nessa noite uma palavra profética, que o Senhor, aonde você tem clamado, aonde você tem orado, aonde você tem louvado, aonde você tem enchido com a presença, o Senhor trará uma poderosa, maravilhosa provisão, uma mudança, uma transformação, e tudo vai dar certo, e tudo vai cooperar, e tudo vai acabar bem, para a glória e louvor do nome do Senhor. Oh, glória a Deus, você vai testemunhar, eu vou esperar testemunha aqui no meu canal, viu? Que Deus te abençoe, fique na paz.